Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Wagner Gondim e no vídeo de hoje eu vou comentar um tema que agitou a política na última sexta-feira, que é um tema relacionado ao chamado orçamento paralelo e o suposto esquema de corrupção vinculativo entre o governo federal brasileiro e o poder legislativo, especificamente na figura do relator do orçamento geral, o deputado federal Arthur Lira. Só que antes de começar a falar especificamente sobre o vídeo, eu queria convidá-los a seguir o canal, a curtir o vídeo e compartilhar com outras pessoas. Uma série de reportagens publicadas por diversos canais de comunicação no Brasil, mas principalmente pelo Estadão, em dezembro de 2020, já apontava a possível existência de um orçamento paralelo ou de um esquema de corrupção, também chamado de mensalão das emendas parlamentares, supostamente existente entre o governo federal e o poder legislativo brasileiro. Naquele momento inicial se apurava a destinação de pouco mais de 3 bilhões de reais dentro desse chamado orçamento paralelo e que tinha como objetivo influenciar na eleição da Câmara dos Deputados para a escolha do respectivo representante da Câmara. Aqui eu faço uma observação muito rápida. O presidente da Câmara dos Deputados no Brasil tem um papel relevantíssimo para a governabilidade e para a execução de projetos de lei pelo presidente da República. Isso porque todo o poder de pautar, de reunião e de estabelecer as diretrizes gerais que vão determinar o andamento dos trabalhos na Câmara Legislativa compete ao presidente da Casa, e é por isso que existe uma disputa tão grande entre governo e oposição para eleger os seus respectivos representantes, por assim dizer. Pois bem, então em 2020 se apurou e se teria identificado a existência desse orçamento paralelo que teria sido distribuído de forma discricionária, né, basicamente para comprar o apoio de parlamentares. Agora, de modo mais recente, o PSOL ingressou com uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, que nada mais é do que uma ação de competência do Supremo Tribunal Federal e que tem como objetivo analisar atos públicos que podem implicar em violação a princípios fundamentais da nossa Constituição. Nessa ação, o PSOL indica que existiria esse esquema corruptivo estabelecido entre o governo federal e o relator geral do orçamento, que seria o deputado federal Arthur Lira, e que o objetivo desse orçamento paralelo, que envolveria bilhões de reais, nada mais era do que conseguir o apoio de determinados parlamentares para votação em projetos a favor do governo, como, por exemplo, a chamada PEC dos precatórios, ou vulgarmente também conhecida como PEC do calote, que tem como objetivo postergar o pagamento de precatórios pelo governo federal, supostamente, né, em função da crise da pandemia, mas que na verdade parece ter um outro objetivo, que é permitir que o governo federal implemente o projeto, né, Assistência Brasil, que tem como objetivo aí cooptar famílias carentes no Brasil, já pensando no próximo pleito eleitoral. Ao menos é isso que a oposição apresenta, né, e que a análise política parece estar direcionando. Pois bem, nessa arguição de descumprimento de preceito fundamental, que foi analisada pela ministra Rosa Weber de forma cautelar, se proferiu uma decisão favorável ao pedido, determinando a suspensão da execução das verbas que já haviam sido objeto de deliberação pelas chamadas emendas parlamentares do relator. E aí é preciso fazer uma observação extremamente importante. Nós temos 3 tipos de emendas parlamentares. As emendas parlamentares individuais, que estão vinculadas aos respectivos parlamentares, e essas possuem previsão na Constituição lá no artigo 66. As emendas parlamentares de bancada, que estão relacionadas à bancada de cada partido político dentro do Congresso Nacional, e as chamadas emendas do relator, que são classificadas como RP9. Veja, as emendas individuais e as emendas de bancada, elas têm uma possível liberdade no que diz respeito à sua distribuição, porque elas possuem limites muito claros previstos pelo próprio texto constitucional. Então você sabe para quem a verba é direcionada, quanto de verba vai ser direcionado e quais são os objetivos constitucionais de orçamento dessa verba. Isso acontece tanto nas emendas individuais como nas emendas de bancada. Quando a gente fala especificamente das emendas do relator, né, o objetivo da emenda do relator, na verdade, é corrigir problemas ou omissões no que diz respeito ao orçamento geral como um todo. O problema, no entanto, é que a prática no Brasil ela vem sendo efetivada de outra forma.
os governos federais têm se utilizado das emendas do relator para direcionar de forma escusa, de forma paralela e sem o respeito aos princípios da transparência e da moralidade pública que estão esculpidos lá no artigo 37 da Constituição Federal, para que o relator, de forma sem critérios objetivos, ou seja, de forma subjetiva, distribua recursos da forma como ele bem entende. Bom, no último ano, o Estadão publicou mais de 40 reportagens, e aí fica a minha dica. Vocês podem seguir uma thread no Twitter que foi inaugurada pelo jornalista Breno Pires, em que ele mostra que desde 2021 ele fez uma análise sistemática dos projetos e de todos os documentos relativos às propostas de emenda que foram efetivadas no âmbito dessa operação de investigação, e ele chegou à conclusão, assim como o Tribunal de Contas da União, de que, além de existir um superfaturamento na destinação das verbas, essa questão tem sido chamada, inclusive, de emendas do tratoraço, porque se percebeu e se identificou que foram direcionados milhões ou bilhões de reais para a compra de tratores para alguns setores específicos e algumas regiões, e esses tratores foram superfaturados em quase 300% do preço original de compra, né? E a utilização dessas verbas sem a fixação de critérios objetivos, de critérios específicos, e que inclusive permitissem identificar para quem a verba foi destinada, qual de fato foi o valor destinado e se os objetivos institucionais foram atendidos. Então, essa investigação, inclusive, ela foi fundamental na elaboração da ação pelo PSOL, que tentou demonstrar não apenas a desvirtuação das emendas do relator, que estavam, por óbvio, lesando o princípio da moralidade e o princípio da transparência, mas também a ideia do desvio de finalidade pelo governo federal. Por quê? Porque se percebeu que no jogo da política o governo federal está se valendo dessas emendas parlamentares do relator para influenciar o voto de cada um daqueles que vão entregar o processo de votação da PEC. Inclusive a PEC dos precatórios ou a PEC do calote público, ela foi aprovada com uma margem muito pequena, até porque, né, só se passou do número mínimo por 4 deputados. Inclusive, né, o presidente da Câmara ele se utilizou de um artifício que vai ser, inclusive, questionado pelo ex-presidente da Câmara, o deputado federal Rodrigo Maia, porque se permitiu a possibilidade de participar da sessão para votação de membros da Câmara que estavam licenciados para missões oficiais. E aí, esses votos foram fundamentais para a aprovação da PEC. Bom, de tudo isso se percebe, portanto, que a questão que foi discutida pelo Supremo Tribunal Federal, ela é uma questão de índole constitucional, que está dentro das competências do Supremo Tribunal Federal, e a ministra Rosa Weber, portanto, dentro dessa análise de estrita legalidade, proferiu uma decisão extremamente correta. Inclusive, de forma adequada, ela já solicitou ao presidente da Corte que incluísse o processo em pauta para julgamento pelo plenário o quanto antes, uma vez que se trata de uma questão que afeta outros poderes. E em se tratando de Supremo Tribunal Federal e, portanto, de Corte colegiada, o ideal é que a colegialidade decida sobre essas questões e não a ministra de forma individual. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos e verificar qual é que vai ser a decisão final do Supremo Tribunal Federal a respeito desse tema. Na minha visão técnica, inclusive política e constitucional, a decisão da ministra Rosa Weber foi irretocável. Nós precisamos abandonar essa prática no Brasil de compra de apoio parlamentar com ferramentas e instrumentos institucionais escusos, até mesmo porque o governo federal não tem dinheiro para bancar a internet de pessoas carentes durante a pandemia, não tem dinheiro público para bancar, por exemplo, absorvente e itens de higiene pessoal para meninas e adolescentes que precisam disso, não tem dinheiro para comprar vacina, mas tem bilhões de reais para direcionar para parlamentares em busca de apoio político. Não é esse o Brasil que a gente quer e certamente não é esse o tipo de exemplo que nós queremos do governo federal e muito menos do próprio Poder Legislativo. Espero que o vídeo tenha sido claro, embora curto. Mais uma vez convido vocês a curtirem, a compartilharem e principalmente a seguir o nosso canal. Basta dar um joinha ali, clicar rapidinho. E, por fim, vou pedir também que vocês me sigam nas redes sociais para acompanhar os conteúdos que são divulgados. Mais uma vez agradeço muitíssimo e desejo a todos vocês um excelente dia. Tchau, tchau!